Hora de falar sobre o Corinthians, que está em busca de um lateral esquerdo brasileiro. Quero avançar nessa notícia. Nesse momento, o Corinthians concentra sua pesquisa por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Já existem conversas com um atleta em específico. Confesso que não consegui descobrir o nome. Como é que se deu essa apuração? Estava conversando com um dirigente corintiano e perguntando sobre Angileri, lateral que era atleta do Timão até 31 de dezembro. O vínculo do Angileri não foi renovado. E é provável, possível, mais do que imaginável que o Angileri não tenha esse acordo renovado. Inclusive, as partes nem conversam mais. A avaliação do Corinthians é de que o Angileri pede um reajuste salarial incompatível com a nova realidade do clube. Pois bem, diante desse cenário, o Corinthians passou a procurar um lateral esquerdo brasileiro que possa concorrer com o Matheus Bidu. Por que brasileiro? A ideia é guardar vagas de jogadores estrangeiros para atletas mais decisivos, que cheguem com status de titular. Como esse lateral esquerdo chega para disputar a posição com o Bidu, não há necessidade de que ele seja um gringo. Hoje o Corinthians tem entre seus estrangeiros o Milans, lateral direito uruguaio, o Martínez, volante venezuelano, o Garro, meia atacante argentino, o Memphis, atacante holandês e o Carrilho, meia atacante peruano. Você tem alguma mínima ideia de qual pode ser esse lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Alan tá escrevendo assim: Samir disse que Cuiabano é um dos nomes consultados para a lateral esquerda. Bora trazer a minha atualização combinada com essa do Samir. Estava conversando outro dia com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e perguntei: e aí, Marcelo, como é que está essa situação do Angileri? Não, tá difícil e tal. Fiquei com a impressão de que o Angileri está descartado, tá? É uma impressão minha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu perguntei para o Marcelo sobre contratações, ele admitiu que há a intenção de fechar com um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior, tá? Eu falei assim, mas esse lateral é brasileiro? Ela é brasileiro. E aí joga no Brasil ou no exterior? E aí a resposta me fez ficar com a impressão de que o lateral com quem o Corinthians negocia nesse momento joga fora do país, tá? Não consegui apurar quem. O Cuiabano, que era jogador do Botafogo, foi comprado pelo Nottingham Forest, foi alvo de uma sondagem do Vasco nos últimos dias, mas a verdade é que o Forest disse que só topa negociar o Cuiabano em definitivo. O empréstimo está descartado, o que faz com que as chances do Corinthians também diminuam, né? O Corinthians tem buscado jogadores de graça ou praticamente de graça. Foi assim com todas as contratações. O Alisson vai ser anunciado, ao que tudo indica, muito em breve, com pagamento de pouco mais de R$1 milhão. E o Matheus Pereira,
que veio do Fortaleza, vai ser contratado por algo na casa de R$ 1.800.000. Todos os outros jogadores em fim de contrato, ou por empréstimo ou livres, tá bom? Esse empréstimo pode sair hoje do Alisson para o Corinthians, talvez. Aí, empréstimo superior a R$ 1 milhão. Então, só para vocês entenderem como é que Corinthians e São Paulo chegaram a esse avanço nas tratativas pelo Alisson. A ideia inicial era de que o Corinthians fechasse com o Alisson a pedido do Dorival Júnior. São Paulo falou, beleza, mas a gente quer como contrapartida um jogador. E o pedido do São Paulo foi do Ranieri. Aí o Corinthians disse, não, você quer trocar o Alisson que não joga pelo Ranieri que é titular. Aí não dá. Aí o Corinthians ofereceu, você quer o Martínez? O São Paulo disse não, jogador super indisciplinado, vários problemas, não queremos, tá fora. Beleza. Vamos tentar pensar em outros nomes, e até que o Crespo, depois do empate 1-1 entre os times, disse, olha, do Corinthians eu não quero ninguém. A partir daí, e com a insistência do Corinthians em contratar o Alisson, que não vem sendo nem relacionado, o São Paulo colocou um preço. Cerca de R$ 1.300.000, R$ 1.400.000. Eu até cheguei a perguntar para essa minha fonte se chegava a R$ 2 milhões, a pessoa disse que não. Empréstimo superior a R$ 1 milhão. Foi essa a forma como essa pessoa descreveu, tá? E os clubes se acertaram, os últimos detalhes estão sendo resolvidos. Vai haver um valor de multa caso o Corinthians queira utilizar o Alisson em jogos contra o São Paulo. Há também uma programação, uma meta a ser batida. Se essa meta for batida, o São Paulo, o Corinthians passa a ser obrigado a contratar o atleta. Nicola, o Corinthians está mais forte esse ano? Rodrigo Alencar. Rodrigo, eu vou ler para vocês os caras que saíram e os caras que chegaram, e a gente vai tentar chegar a uma conclusão juntos, tá? Saíram do Corinthians. Peraí. O Maicon, que era até capitão, mas não me parece um cara extremamente difícil de repor. O Romero e o Thales Magno, que para mim não fazem falta alguma. O Angeleri, que chegou a jogar mais como terceiro zagueiro do que como lateral esquerdo. E o Félix Torres emprestado para o Internacional. Ainda teve a saída do Rian e do Fagner, né? Beleza. Cara, não tem ninguém aqui. O Maicon você pode até discutir, porque o Maicon com o Dorival chegou a jogar bem, era capitão do time, enfim. Os caras que chegaram, o Gabriel Paulista, o Gabriel é melhor que o Félix Torres. O Caio César é melhor do que Thales Magno ou Romero. O Pedro Milans eu não conheço, lateral direito que chega para uma vaga que estava em aberta, né? Daquela do cara que disputa a posição com o Mateuzinho. O João Ricardo, goleiro, é melhor que o Donelli, embora esteja machucado nesse momento. E o Matheus Pereira, que na teoria chega para ser um volante, no lugar do Maicon, talvez, né? Embora o Alisson também, ao que tudo indica, seja contratado. Corinthians ainda busca um lateral esquerdo. Falei que o alvo é brasileiro e atua no exterior, além de um ponta, tá? O Corinthians de hoje é melhor que o Corinthians do ano passado. Eu acho que há mais equilíbrio entre os caras que chegaram e os caras que chegaram são melhores do que os caras que saíram. Não sei se vocês concordam, tá? Desculpem a interrupção, estava falando com o presidente Osmar Stabre. Antes, só registrar que em Novo Horizonte tem gol. Novo Horizontino 1, Palmeiras 0. Pelo que eu percebi, foi o Robson de cabeça, tá? Bola parada. Eu estava conversando com o presidente, entre outras coisas, para perguntar isso aqui, ó. O Al Nassr não pagou o Corinthians pelo Wesley. Essa informação circulou nas redes sociais, eu acabei não publicando, porque eu não consegui a confirmação. Mandei mensagem, não. Falei, presidente, o Corinthians está processando o Al Nassr, atrasou uma parcela do Wesley. O Wesley, vocês lembram, o atacante que foi para o futebol saudita. O presidente disse que não está sabendo de nada e ele imagina que para que o Corinthians leve essa história adiante, por exemplo, na FIFA, o presidente precisaria assinar. Então, é o tipo da coisa que ele saberia, tá? Perguntei para o presidente o que ele estava achando do time, ele gostou dos reforços, ele acha que o nível já melhorou e há busca por mais contratações. Só que tem uma frase que eu queria dividir com vocês. Se tiver custos, fica um pouco mais difícil. O Corinthians não tem recursos e eu quero cumprir o orçamento que foi estabelecido. Sei que o objetivo principal é o time de futebol, mas não vou gastar aquilo que o Corinthians não tem de dinheiro, tá? Então é basicamente essa filosofia que vai nortear o Corinthians na temporada de 2026. Stabile que vai para os últimos meses do seu mandato. O mandato termina agora no fim da temporada. É verdade que o Kaká, zagueiro do Corinthians, vai para o Atlético Mineiro? Não tem... Vou checar, mas
Ele estava indo para o Atlético Paranaense, chegaram a dizer que o Atlético Paranaense desistiu por causa da má atuação dele contra o Red Bull Bragantino. Não me parece ser real, tá? Ninguém contrata ou descontrata, especialmente jogador que já passou pelo clube por conta de uma partida. O que acontece é que o Corinthians só aceitava negociar o Kaká em definitivo e mais. Com grana, tá? O Corinthians tem uma dívida com o Atlético, o Corinthians até toparia que parte dessa dívida fosse utilizada como crédito, mas o Corinthians quer ganhar grana com o Kaká, e o Atlético parece ter se incomodado com isso. Cuiabá não tem chance de pintar no Corinthians? Acho difícil, tá? O Vasco procurou e o Nottingham Forest disse que só topa vendê-lo em definitivo. E o Corinthians, como acabou de me dizer, o presidente do Corinthians não tem grana para grandes investimentos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.